Fala galera, Welton Prado na voz. Neste canal nós vamos aprender sobre técnicas de degradê. Então você que não sabe nada sobre cortar cabelo, segue a gente, dá o like e vem pra cima. Hoje nós vamos apresentar um corte para vocês, um corte em um degradê, mid fade, tá? Neste canal nós vamos aprender as técnicas de como iniciar, né? Todo o passo a passo do mid fade, do fade, do high fade. Neste canal vocês vão acompanhar tudo sobre isso, tá? Aqui estamos com o nosso modelo, né, o Alexandre. Nós vamos fazer um corte aqui com ele. Vamos efetuar um corte mid fade, né, onde nós vamos navalhar na parte da lateral e deixar a parte em cima um pouco mais alta. Sempre é bom ressaltar que o primeiro passo que nós precisamos, né, para que possamos fazer o corte do cabelo do nosso cliente é perguntar ao cliente, ter toda essa interação com ele para que possamos realizar um corte perfeito, né? E além disso, aplicar as técnicas para que possamos efetuar o corte do degradê bem limpo, um degradê, um desvanecimento bem suave e possamos entregar o melhor corte para o nosso cliente. Então, já conversei aqui com o nosso amigo Alexandre, ele informou que é um corte mid fade, até porque é um corte padrão mais militar, né? Onde nós vamos efetuar 2 dedos acima da orelha. É bom ressaltar isso, porque sempre fazemos essa comparação. Low fade, que é um disfarce mais baixo, 1 dedo acima da orelha. Mid fade, um disfarce mediano, 2 dedos acima da orelha. E o high fade, que é um disfarce mais alto, 3 ou 4 dedos acima da orelha. Então é bom sempre a gente ressaltar essa questão para que possamos entregar o melhor do nosso corte para o nosso cliente. Então é bom ter essa interação com o cliente para que possamos entregar o melhor para ele, certo? Então o primeiro passo, gola higiênica, para que a capa não precise ficar em contato direto com o pescoço do cliente, né? E transferir o suor de um cliente para outro. É bom sempre termos essa questão da higiene, né? Para que o cliente possa sempre ter essa confiança e credibilidade na gente. Outro detalhe importante, não precisa ficar com medo de colocar a capa não. Joga a capa lá na frente, como se fosse um toureiro, e aí já puxa, já encaixa aqui no pescoço do cliente. Pergunta a ele se está muito apertado. Tá legal aí, irmão? Pergunta a ele se está muito apertado e aí já vamos começar a preparação para o nosso corte. Lembrando que para você que está começando agora e não sabe nada sobre cortar cabelo, sobre degradê, não sabe nada sobre isso, presta atenção no vídeo, segue nosso canal, dá o like para que possamos entregar para mais gente e acompanha aí que nesse vídeo você vai aprender muita coisa boa. Nós temos aqui a nossa máquina, né? Hoje nós estamos com a nossa UAL Senior, é uma máquina que tem uma potência incrível, né? E possamos entregar o melhor para o nosso cliente. Então, primeiro passo, 2 dedos acima da orelha, lembrando que é um corte mid fade, então a partir daí, né, nós vamos iniciar o nosso corte. 2 dedos acima da orelha, fazemos a nossa primeira marcação, lembrando que nosso degradê nós vamos fazer sempre com 3 tonalidades. Uma tonalidade mais clara, uma tonalidade cinza e uma tonalidade mais escura. Então lembrando, sempre fazemos as nossas 3 primeiras marcações. Subimos marcando e descemos disfarçando, certo? Lembrando que sempre fazemos as marcações com a máquina com movimento reto, com a alavanca para cima, né? Que é a máquina na variação dela baixa, né? Com movimentos retos, sempre com os pentes principais. Quais são os pentes principais? 0, 1, 2 e assim por diante. Então nós fazemos essas primeiras marcações com os pentes principais, certo? Aqui nós estamos fazendo a preparação no cabelo do cliente. Sempre penteia para ver as imperfeições, para ver o que é que precisa cortar, aonde precisa cortar. E aí vamos lá. 2 dedos acima da orelha, iniciamos a fazer a nossa primeira marcação.
É bom sempre fazermos a marcação mais precisa possível para que possa facilitar o nosso disfarce, tá ok? Então já fizemos a nossa primeira marcação, tá? Do nosso passo a passo do degradê. Lembrando que cada marcação nós vamos fazer em média um dedo de abertura, que isso facilita para que possamos ter mais espaço para praticar as técnicas devidas para poder ir desvanecendo e ir fazendo a abertura do degradê, tá ok? Lembrando, como eu falei no início, vamos fazer as nossas primeiras marcações, abrir as nossas 3 tonalidades, sempre com os pentes principais. Então, fizemos a nossa primeira marcação na 0, vamos fazer agora a nossa segunda marcação com o pente 1 e logo depois o pente 2 na parte do topo. Lembrando que nós precisamos preservar a parte da aresta para poder fazer o encaixe na lateral com o topo, tá certo? Então, pegamos o nosso pente 1 e vamos fazer agora um dedo de abertura para o próximo passo do nosso degradê. Lembrando que fazer os movimentos de marcação sempre com movimento reto, tá? Movimentos que encostamos na pele do cliente e efetuamos esse tipo de movimento. E com a máquina com a variação baixa, ok? Fizemos a nossa primeira abertura. Um dedo de marcação é o espaço suficiente para que possamos efetuar as próximas técnicas e tirar esses degraus de marcação, certo? Fizemos a nossa primeira abertura. Agora nós vamos fazer a nossa segunda abertura, tá? Com o pente 2. É o último pente que nós vamos utilizar aqui, até porque, da forma como eu conversei com o cliente antes, ele informou que gostaria que fizesse na 0 na lateral, ou navalhado, e em cima, na parte do topo, o pente 2. Tá ok? Então, pente 2, sempre na variação baixa, de acordo, claro, com o pedido do cliente, nós vamos efetuar aí esse tipo de movimento reto para fazer essa marcação, tá ok? É bom sempre observar o fator crescimento do cliente, né, do cabelo do cliente, e perguntar, né, se ele gostaria que passasse a máquina contra, justamente para que possamos efetuar um corte melhor. Né? O que seria um corte melhor? Um corte onde não ficasse nenhum pequenos tupos de cabelo, né? Então sempre passamos a máquina contra o fator crescimento do pelo para que possamos tirar tudo, tá ok? Então já passei a 2 aqui. Já fiz essa limpeza aqui para que possamos facilitar ainda mais o nosso trabalho. Então, já realizamos aí as nossas 3 primeiras marcações. Lembrando que neste canal vocês vão ver sempre as 3 aberturas, né, que seriam um tom mais claro, com a parte da 0, a parte cinza, um tom intermediário, tá? E a parte preta, que seria a parte mais escura do cabelo do cliente. Quando ele chegou aqui, ele chegou com tudo preto, né, praticamente sem disfarce nenhum. E aí nós já fizemos as nossas 3 primeiras aberturas com os pentes principais. E agora nós vamos começar a fazer o segredo do degradê. Tá? Com os pentes especiais, né, que hoje são pentes que facilitam demais o nosso trabalho. Antes nós não tínhamos esses pentes, mas hoje nós já temos, né? E isso facilita demais o nosso trabalho. Aqui nesse canal, vocês vão ver sempre eu falando, sobe marcando e desce disfarçando. Então é desse jeito que vocês vão aprender uma técnica melhor para que vocês possam efetuar o degradê de vocês, certo? Então fizemos as nossas 3 marcações com movimentos retos, com a máquina na variação baixa, e agora nós vamos efetuar o nosso movimento de disfarce, que seria o movimento tipo C, ou movimento de colher. Tá? Entramos com a máquina em cima da marcação e retiramos para não fazer outra marcação. Então, vai ser sempre esse tipo de movimento que nós vamos realizar para que possamos fazer um degradê mais limpo, né? Mais bem feito. Ou, se tiver alguma dificuldade ou medo de avançar com a máquina, utilize a quina da máquina, os 3 últimos dentes da máquina, onde isso facilita também a nossa marcação.
Sempre leveza na mão, né? Pratica bastante a munheca, esse movimento da munheca, para que possamos aí efetuar um degradê mais perfeito possível, tá certo? Então nós subimos marcando, agora nós vamos descer disfarçando, tá? O último pente que nós utilizamos aqui foi o pente 2. Olhando e observando a escala de pente, nós temos o pente 0, 1, 2, 3 e assim por diante, que são os pentes principais. Observando a escala de pente com os pentes especiais, que seria o pente 1,5, 0,5 e o pente 1,5, eles encaixam entre da 2 para 1, utilizamos o primeiro pente especial, que é o pente 1,5, e da 1 para 0, o pente 0,5, que é o pente meio, certo? Então, se nós subirmos marcando, nós vamos começar a descer disfarçando. Então, entre a 2 e a 1, qual pente utilizamos? O pente 1,5. Esse é o nosso primeiro pente que nós vamos utilizar como pente especial para que possamos começar a efetuar o nosso disfarce. Tá certo? Encaixa direitinho na lâmina. Para começar o movimento de disfarce, sempre com a máquina com a variação alta. Então vamos começar a fazer sempre desse jeito. E aí é que tem o segredo do degradê. Movimento tipo C, movimento de colher, com a leveza na munheca, a leveza na mão, para que possamos praticar o máximo possível aí o desvanecimento desse cabelo aqui do nosso cliente. Ok? Observe que nós entramos na marcação e já retiramos a máquina em cima da marcação. Após passar a marcação, retiramos a máquina e assim nós fazemos esse tipo de movimento. Tá? Então, galera, fiz o movimento aqui, tipo C, com a máquina e a variação alta. Vi que não está saindo mais nada, passo para a máquina com a variação baixa. E aí começo a fazer o mesmo tipo de trabalho, o mesmo tipo de movimento. Então, já fizemos o movimento com a máquina alta, agora nós vamos fazer o movimento com a máquina baixa. O mesmo tipo de movimento tipo C, tá? Ou, se preferirem, com a quina na máquina. Mas o interessante é que vocês estejam na zona de conforto de vocês para trabalhar de uma forma melhor. Tá certo? Máquina com a variação baixa. Em cima da marcação, fazemos o mesmo tipo de movimento. Movimento tipo C. Movimento tipo C, em cima da marcação. E aí, automaticamente, reparem que já vai clareando a parte do degradê do nosso cliente, né? Então é sempre bom, à medida que a gente for cortando, vai sempre observando, penteando, e aí nós vamos observando cada degrau que ficou, se ficou um tufozinho de cabelo, se ficou alguma marcação diferente, para que possamos facilitar o nosso trabalho, certo? Mesmo tipo de movimento, movimento tipo C, em cima da marcação. Então, já fizemos aqui o movimento tipo C, com a máquina e o pente 1,5 baixo. E eu vejo que ainda ficou algumas pequenas marcações, na qual eu não estou mais conseguindo tirar com o pente 1,5. O que é que eu vou fazer? Após o pente 1,5, qual o próximo pente, descendo o escalonamento dos pentes que nós vamos utilizar? Após o pente 1,5, nós temos o pente 1. Então, ao invés de utilizar o pente 1 baixa, como a gente fez na marcação, nós vamos utilizar o pente 1 com a variação alta. E aí essas pequenas marcações que ficaram, né, entre o pente 1,5, quando nós fizemos os movimentos, não conseguiu sair, ela vai sair agora. Tá? Então esse é o tipo de movimento. Movimento tipo C. Já realizamos aqui o movimento, nosso movimento de pontilhamento, né, que é o movimento tipo C, com a quina na máquina, né, com os últimos 3 dentes. E observem que já ficou bem mais limpo do que apenas com o movimento tipo C e a máquina com pente especial, pente 1,5. Tá? Então nós temos aí a nossa última marcação.
tem a marcação entre a 0 e a 1. E agora nós vamos utilizar o nosso pente meio, que é o pente 0.5. Então vamos utilizar agora esse pente, tá? O mesmo tipo de movimento, o movimento tipo C, que é um movimento bem delicado, com a máquina bem leve, para que possamos realizar aí essa forma do degradê, certo? Então entra na marcação e logo após retira a máquina. E aí continua ao longo de toda a marcação que ficou no cabelo. Reparem que automaticamente a marcação já vai sumindo. Então, já utilizei aí o pente meio alto. Agora nós vamos colocar o pente meio baixo e continuar com o tipo de movimento para poder fazer, retirar, né, essa marcação que ficou entre a 0 e o pente 1. Mesmo tipo de movimento nós continuamos realizando, né, o movimento tipo C, que é um movimento de disfarce, para que possamos entregar o melhor aí ao nosso cliente. Fiz aqui o movimento tipo C, nessa última marcação, e conseguimos identificar que ainda ficou pequenas marcações. Mas não temos mais nenhum pente para poder utilizar. Então, após o pente meio e antes do pente 0, qual pente nós temos? Pente 0 com a variação alta. Então, essa é a técnica mais importante que nós vamos utilizar agora para tirar essas pequenas marcações e conseguir finalizar praticamente aí o nosso degradê. Certo? A mesma técnica do pontilhamento. Nossos 3 últimos dentes da máquina, da lâmina, da máquina, nós vamos realizar o tipo do movimento tipo C, para que possamos tirar aí todas as marcações do nosso degradê, tá certo? Movimento tipo C, quina da máquina, apenas para lapidar esse degradê, tá certo, galera? Então, técnica de pontilhamento, o movimento tipo C, com a quina da lâmina. Isso vai limpando aí o nosso degradê, nós vamos lapidando esse degradê para que possamos entregar para o nosso cliente o melhor corte, certo? Em alguns pequenos lugares, nós não vamos conseguir tirar apenas com a 0 alta. Então, nós colocamos a 0 intermediária, que é entre a 0 baixa e a 0 alta. Então, nós colocamos no meio da nossa máquina. E aí, o mesmo tipo de movimento pontilhado, movimento em cima das pequenas marcações onde vocês conseguem enxergar, para que possa retirar aí essas marcações e efetuar o nosso degradê, tá certo? Com a quina da lâmina, sempre observa com calma onde ficou as imperfeições, onde ficou pequenos tufos de cabelo, para que possamos passar a máquina e entregar para o nosso cliente, certo? Então, já efetuamos aí a nossa técnica de pontilhamento, efetuamos toda a limpeza aí do nosso degradê. Agora nós vamos com a nossa máquina de acabamento, traçar o perfil do nosso cliente e retirar esse cabelo aqui, onde ficou pendente aqui, que nós não passamos a 0, certo? Então, retira o menor cabelo possível, para que não precise ficar o pé muito marcado no nosso cliente, a não ser que seja pedido dele, por isso que é interessante sempre conversarmos com o cliente, saber o que ele quer transmitir através do cabelo, e com isso nós fazer o nosso trabalho, certo? Então esse aí é o nosso passo a passo do degradê, na qual eu efetuei aqui para vocês.